Meus amados irmãos e irmãs, caros filhos, povo de Deus, queridas crianças, como a nossa família paroquial já está acostumada, hoje é o terceiro domingo do mês. No terceiro domingo do mês, eu sempre digo que é o domingo da esperança. Toda vez que nós investimos nas crianças, acreditamos nas crianças, toda vez que nós ensinamos as crianças a fazer o caminho do bem, do compromisso com Deus, nós estamos apostando no futuro. Só é possível ter um futuro melhor se as crianças crescerem no caminho certo, no caminho de Deus. E hoje, por falar em crescimento, nós vamos falar, rezar, meditar, refletir sobre uma palavra fundamental na nossa vida. Sem ela nós não somos nada, a fé. Interessante que hoje nós podemos dizer que a pergunta de Jesus no final do Evangelho é o começo de tudo. A pergunta de Jesus é também para nós uma provocação. Ela nos obriga a dar uma resposta, e uma resposta consciente. Quando Jesus pergunta, quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé sobre a terra? Nós corremos um perigo ao responder essa pergunta, porque a nossa tendência é pensar na terra. Porque Jesus diz, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Aí você começa a pensar na terra, nos outros, no mundo, como que ele está. Não, é para você responder por você. Passando por tudo que um ser humano pode passar, que Jesus passou. Por traições, morte, tragédia, perseguições, altos e baixos, noites escuras, cruzes, dificuldades, doenças. Você, enfrentando tudo isso, continuaria com fé? A pergunta é para você. Quando o Senhor voltar, te encontraria tendo fé? Fé é exatamente isso, resistência. E o que nós temos que aprender é que quando Jesus nos coloca isso, Jesus está mostrando o que é fundamental. A arma mais poderosa do mundo é a fé. A arma mais poderosa do mundo é a fé. Faz você enxergar o que muita gente não vê. A fé te dá um novo horizonte. Um novo jeito de encarar as coisas, até mesmo uma tragédia. Para o mundo, essa frase é do Padre Fábio de Mello. Para o mundo, a tragédia é o fim de tudo. Para o cristão cheio de fé, a tragédia é o começo de tudo. É aonde tudo começa. E é isso que nós temos que aprender, a arte de ser fênix, de começar das cinzas. É a fé que faz isso acontecer. E já é provado cientificamente. As pessoas que têm fé, quando estão doentes, primeiro, elas recuperam mais rápido. Segundo, quando estão para morrer, elas morrem em paz, com menos desespero, com mais confiança. Até na hora da morte, a fé faz a diferença. Tanto para viver, como para morrer, a fé faz a diferença. Isso é comprovado. Você pode ir num leito de hospital, entre vários pacientes, cada um no estado. Você pode perceber que as pessoas que têm fé, de verdade, sempre têm uma reação diferente, um comportamento diferente. A fé te dá vantagem, mas não é uma vantagem qualquer, você tem que batalhar, você tem que lutar. Tem uma frase também de uma canção muito interessante, que é do Moacir Franco, essa música é muito bonita, felicidade começa com fé. Interessante que ele diz uma expressão muito da nossa vida, não se iluda, porque na sua vida você terá altos e baixos. E às vezes na sua vida, quando você menos espera, às vezes você está andando com a vela acesa. E às vezes você anda com a sua vela acesa, iluminando todos os lugares. Às vezes você anda fazendo bem. Aonde você vai, você leva a sua vela acesa. E além de você iluminar o seu caminho, você ilumina dos outros. Só que nem todo mundo é cheio de luz. Nem todo mundo ama. Em algum momento pode aparecer alguém diabrado e apaga a sua vela. Ou então pode aparecer uma noite escura, como diz São João da Cruz, por mais que você tenha fé, apaga a sua vela. Ou uma tragédia inesperada. É aí que é a hora de você decidir. A vela, às vezes apaga. Só que para quem tem fé, a chama não vai embora. A chama segue, o calor segue, a força segue. É isso que é a grandeza da fé. Você enxergar mesmo se fazendo escuro. Enxergar mesmo no escuro. Continuar com o calor mesmo com a vela apagada. Porque às vezes a vela apaga, mas a chama segue.
É isso que temos que aprender. Às vezes na vida, a vida é dura conosco, mas na verdade a vida só é dura mesmo para quem é mole. Mas de todo modo, às vezes nós recebemos alguns golpes na vida, algumas coisas terríveis, tristes, mas uma certeza nós temos que ter. Eu gosto dessa frase: Deus nos espera sempre do outro lado do não. Deus espera a gente sempre do outro lado do não. Quando você tiver um não doído com aquilo que você sonhou, logo após o não, Deus já te espera do outro lado. Mas isso é fé. A pergunta que eu faço a vocês: tem fé? E a fé de vocês é forte? A nossa fé é uma fé resistente? Pedro, o primeiro papa da igreja, ele achou que tinha muita fé, mas demorou para aprender que era fraco na fé. O próprio Jesus disse a Pedro várias vezes: Pedro, homem fraco na fé, por que duvidaste? Pedro demorou muito tempo para se tornar forte na fé. E o que nós temos que aprender é que o primeiro passo para a gente ser forte na fé é a gente reconhecer que é fraco. Eu não estou dizendo que você não tem fé, mas às vezes tem pouca fé. É diferente de quem não tem, diferente do ateu. O ateu não tem fé, mas o crente às vezes é crente, mas não é tão forte assim. Então você tem que rezar daquele jeito que a gente reza na missa: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Essa é uma fé de sabedoria. Você dizer que crê, acreditar, mas reconhecer que precisa aumentar, porque a nossa fé é assim. A gente precisa aumentar a nossa fé para fazer bem o caminho. E é isso que a fé faz de nós. A fé faz de nós pessoas resistentes. A fé faz de nós pessoas firmes. E ali Jesus mostra uma coisa: aquela mulher que insistiu com aquele juiz corrupto, insistiu com aquele juiz desonesto, ela não desistiu, ela foi persistente. E é isso que nós temos que aprender. A beata Inhaxica, ela era uma mulher persistente, analfabeta, mas doutora da vida. Analfabeta, mas doutora sobre as coisas de Deus. Analfabeta, não sabia escrever letras, mas escrevia histórias de Deus na vida do povo. Esse é o melhor jeito de viver, com sabedoria. Uma mulher simples, e por isso ela sempre dizia: isso acontece porque rezo com fé. A mesma coisa Santa Mônica, rezou tanto tempo e conseguiu que o seu filho Agostinho se convertesse. Só que o mais importante é a gente aprender que o fato de Santo Agostinho ter se convertido, quem ganhou com isso foi ele mesmo. Foi bom para ele. Mas o que ela ganhou? O que Santa Mônica ganhou com isso, rezando tanto tempo? Ela ganhou amizade com Deus. Durante todo o tempo que ela rezou, ela não desistiu, mesmo não conseguindo o que ela queria, porque levou tempo. Mas no processo de oração é que vem a santificação. No processo de oração é que vem a santificação. Então, na vida de fé, parar é morrer. Você precisa seguir, mesmo que esteja difícil, mesmo que não tenha conseguido. Por isso que ela rezou, segundo a tradição, muitos anos para o seu filho converter. Mas parar é morrer. Na fé, como diz o Padre Fábio naquela canção, não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Sendo atendido ou não naquilo que você pede, parar é morrer. Reze, continue rezando, lute e batalhe. É isso que Jesus ensina. As pessoas de Deus são as pessoas que intercedem. Elas ajudam, estendem a mão. As pessoas diabólicas são aquelas que desanimam. Por isso Jesus disse no Evangelho: não podemos desanimar. A importância de rezar e não desistir. Uma frase que aprendi no seminário: quem ama, permanece. Se você olhar na história de Jesus, na vida de Jesus, quando Jesus multiplicou o pão, tinha muita gente com ele. Quando ele ressuscitou o defunto, mais gente ainda. Quando ficou famoso, mais gente ainda. Quando começou a ser perseguido, menos gente. Quando começou a ter coisas falando sobre ele, menos gente ainda. Quando incomodou o poder e quando as panelas começou a se revoltar contra ele, menos gente ainda. Quando ele começou a correr risco de vida, menos gente ainda.
Quando ele foi preso por Pilatos, menos gente ainda. E quando chegou no alto da cruz, menos gente ainda. Nem todos os discípulos estavam com ele. No pé da cruz, só permaneceu Maria, a mãe de Jesus, João, o único homem dos 12, o único, e as duas mulheres, as duas Marias, só. Esses permaneceram. Quem ama permanece. Não é todos que aguentam permanecer. Mas padre, e os outros não amavam? Não o bastante. Pedro mesmo vai amar depois, porque depois que Jesus ressuscita, ele vai atrás de Pedro. Pedro, tu me amas? Mas na hora da cruz, Pedro ainda não amava o bastante. Tinha medo. O medo atrapalha o amor. O meu tema de ordenação é esse. Eu achei até interessante quando uma pessoa muito simples me disse, simples mesmo, padre, eu achei o comentário dele de tantos o mais interessante. Olhando para essa festa, no último dia, depois de 10 dias, do jeito que foi, e é uma obra, quando é boa, você não precisa falar dela, é as pessoas que falam, ele chegou e disse assim, para ter a coragem que o Senhor teve, só Deus mesmo. Pois é isso que nós temos que entender, às vezes, em nossa vida. Sabe qual que é o meu tema de ordenação? No amor não há temor. Não falta pessoas que vai dizer, mas vai dar certo, mas não é perigoso? Mas não é muita coisa, é muito dia, quem aguenta? Mas como assim? Não é sempre assim, isso não existe, nunca foi feito. Mas como assim? Escada? Aonde? Não cabe, olha o tamanho do altar, como que vai dar certo? Naquela altura, como é que faz? Não falta isso. Não faltam seres humanos que, mas você, no amor não há temor. Você tem que se arriscar, você tem que lutar, tem que insistir, tem que dar o máximo. Isso é fé, é preciso ter coragem. Não falta as pessoas que dizem, mas isso nunca foi feito, que agora seja feito. Aliás, eu me pergunto até agora, se um povo que reza 10 dias não vai ter força para trabalhar? Claro que vai. Lutaram como guerreiros, e aí está. Agora, eu gosto de dizer, eu vou dizer até na homilia, a coisa mais bonita é a gente ver, quando você traz uma sementinha e planta, a semente é pequena e você é maior. Mas quando a semente cresce, primeiro, aquela árvore que cresce já não é mais sua, é de todos. E depois, aquela árvore é maior que você. Tudo que foi rezado, celebrado, sacramentado, festejado corajosamente por cada um, já é maior do que eu. Não é meu, é de todos. Veio para ficar. Essa é a maior recompensa que se pode ter. É quando algo é tão bonito que ultrapassa você. Como diz o próprio Jesus, é bonito quando o discípulo às vezes supera o mestre e faz mais do que foi pedido. E é isso. Só que tem que parecer alguém que tenha coragem de olhar nos seus olhos e dizer, você é capaz, vamos lá, você pode mais. É só isso que as pessoas precisam. Mas tem os dois tipos de gente. Aqueles que vai dizer, será? Mas como assim? Mas vocês estão ficando louco? Não, mas como assim? Ou tem aqueles que dizem, eu confio no meu povo, no meu exército. Foi bonito de se ver e é bonito partilhar. Uma festa como essa, o povo de Deus tem que ser revolucionário. Revolução é isso. É ter festa, é não ter confusão, é ter alegria, é ter compaixão, unidade, amor, oração e alegria. As duas coisas caminham juntas. Fraternidade, demos exemplos. E quando, essa é uma homilia de partilha, quando eu escutei uma das frases mais interessantes, onde é que o Senhor vai colocar tanta gente? Porque você tem que criar frases para motivar o seu exército, você tem que criar frases. Então, onde é? Sabe por que me perguntaram isso? Porque realmente aconteceu, né? Antes havia-se o costume de vender 500 cartelas, e isso é muito bom. Só que eu resolvi aumentar. Eu passei para 3.000. Claro que é um pouquinho de loucura, mas se tiver outros loucos que vão atrás, porque a cruz não é loucura? Você tem que se arriscar. Então, e só para confirmar, nós vendemos, comprovado, 2.944 cartelas, só do bingo, só do show de prêmios. Se eu falei que era o show da fé, ou seja, vendeu todas. Mas não só isso não, o povo fez a festa acontecer. É isso que é bonito, e é isso que a gente tem que celebrar. Mas, não posso esquecer, quando eu ouvi o argumento, mas com esse tanto de cartela vai aproximar de tantas mil pessoas, vai colocar esse povo aonde? Eu disse, debaixo do manto de Nossa Senhora sempre cabe mais um. Vai ficar todo mundo debaixo do manto dela, protegido.
Foi lindo de se ver. Vale a pena, como eu falei, não é para criar coisa na cabeça de ninguém. Mas se eu fosse embora hoje, ou se Deus interrompesse a missão hoje aqui, estaria com a alma lavada e com orgulho de um povo que sabe o que fazer. Mas precisa ter alguém que pote confiança, que motive, que ensine, que anima. Essa é a função do animador. Animar o soldado e mostrar que ele é capaz da guerra. Ele dá conta? Uma andorinha só não faz verão, mas todo mundo unido. E é por isso que nós temos que aprender. Aliás, tem gente que não gosta muito dele, mas não estou falando que eu apoio ele, mas ele tem umas frases boas e eu não vou falar aqui sem dizer quem que é o dono da frase, é o Raul Seixas. Críticas à parte, mas ele tem uma frase interessante. E a frase é dele, por que eu vou mentir? Eu sempre achei essa frase interessante. Um sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas um sonho que se sonha junto é a realidade. Então, antes, uma festa linda, um povo maravilhoso, era só coisa na cabeça e do coração. Agora, é patrimônio de vocês. Aconteceu uma vez, não pode acontecer diferente. Vai ser sempre daí para melhor. É assim que deve ser na vida. Por que esse testemunho? Porque isso é fé. É fé nas pessoas, é fé que elas merecem o melhor. Agora, todo mundo entende o que eu quero dizer quando eu falo. Temos que dar o máximo. Padre do máximo, povo do máximo, paróquia do máximo. Você, seja um cristão do máximo, cristã, um marido, uma esposa, um filho, uma filha do máximo. Quando se sonha junto, se torna realidade. E é isso, quem ama permanece. E o mais bonito, todo mundo permaneceu junto, lutaram como guerreiros até o fim. E isso, Deus nos honrou, deu tudo certo. É assim que acontece quando se tem fé. É preciso ter fé. E por isso que o meu tema de ordenação é esse. No amor, não há temor. Quem ama não tem medo de nada. Eu confio em Nossa Senhora. Eu confio em Deus. E sabia que ela ia nos proteger. Amém?